O apóstolo Pedro, esse texto é um texto, como eu já falei, exortativo. Ele nos exorta a não nos conformarmos com as concupiscências da nossa antiga vida, o nosso antigo modo de viver, mas a vivermos de maneira santa, assim como aquele que nos chamou é santo. Então são essas evidências que nós encontramos no texto. Nosso ponto 1 vai dizer o seguinte: uma nova identidade em Cristo. Foi o tema que eu escolhi para o ponto 1. Uma nova identidade em Cristo. E nós vamos entender o que é essa nova identidade em Cristo. Vamos lá para o versículo 14 novamente. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O versículo 14. Como filhos obedientes. Isso quer dizer que o crente evidencia uma nova identidade em Cristo. O crente evidencia um novo modo de viver, não pautado no seu intelecto, nas suas vontades ou no seu coração corrompido. Não. O crente, ele evidencia um viver em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer que Paulo tinha esse mesmo entendimento, de que agora ele não vivia mais segundo as suas paixões, segundo as suas vontades. Agora ele vivia para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Cristo. E o crente, ele tem um padrão sem igual. E nós vamos identificar qual é esse padrão sem igual. O apóstolo Pedro já deu a dica aqui. Ele já falou qual é o padrão sem igual. Mas nós vamos aos pouquinhos aqui entender o que o apóstolo queria dizer com essas palavras. É importante que você entenda que todos nós, antes de conhecermos a Deus, éramos dominados pelas concupiscências. É por isso que o apóstolo Pedro, ele diz, como filhos obedientes, ressaltando aqui a obediência do filho para com o pai. Não a obediência do filho para com a sua própria vontade, não. A obediência para com o pai. Como filhos obedientes, versículo 14, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então isso quer dizer que o apóstolo Pedro, ele está apontando o nosso modo de viver hoje, como crentes, como lavados, remidos, santificados pelo sangue do Cordeiro, mas ele está relembrando aqui: olha, vocês não podem viver mais como vocês viviam no passado. A maneira de viver que vocês tinham no passado. Vocês não podem mais viver dessa forma. Por isso, o apóstolo, ele aponta aqui essa evidência de como éramos antes. Éramos dominados pelas concupiscências. E alguns aqui já sabem o que é, mas outros não. Então, o que é concupiscência? A concupiscência é um desejo ardente, é um desejo forte que vem no nosso coração. Esse desejo ardente, geralmente, ele está associado à sensualidade. É um desejo pecaminoso, uma tendência do ser humano de pecar, apontando mais especificamente para o lado da sensualidade. Então, quando os antigos falavam sobre a concupiscência, eles estavam querendo relacionar esse desejo intenso pela sensualidade, pela carnalidade, pela promiscuidade. Então, quando o apóstolo Pedro, ele fala no versículo 14, que como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, ele está dizendo: olha, vocês não devem se conformar ao seu modo de viver do passado. O que é conformar? Essa palavrinha conformar nos lembra uma outra palavra, formar, ou participar ali de uma forma, ser uma forma, imagina uma forma de bolo. É uma forminha de bolo lá, você é uma forma de pudim. Ele vai fazer uma forma específica, uma forma quadrada, vai fazer
fazer um bolo quadrado. Se ela é uma forma redondinha com furinho no meio, ela vai fazer um bolo redondinho com furinho no meio. Isso é conformar. Aquele material do bolo se conformou à forma e fez que aquele bolo saísse no formato específico da forma. Aqui o apóstolo Pedro, ele está dizendo que vocês não devem se conformar com o modo de viver do passado, com as concupiscências que vocês tinham no passado. Isso quer dizer o seguinte: vocês agora são crentes, vocês foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, vocês foram purificados e santificados e livres do domínio do mal e do pecado. Agora que vocês são crentes, que vocês são filhos, vocês devem viver de forma obediente, obedecendo a palavra de Deus e não obedecendo o desejo do seu coração como você fazia no passado. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui. Aquele desejo que você tinha no passado, você deve não se conformar com ele. Falando, não, esse desejo agora está vindo no meu coração, eu não posso sentir esse desejo. Esse desejo não pode me dominar. Essa forma de viver é a minha forma no passado. Agora eu sou um novo homem, uma nova criatura, e eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As palavras do apóstolo Paulo. É isso que Pedro está querendo trazer à mente dos seus leitores, aqueles crentes que estavam dispersos. Talvez alguns desses crentes que estavam dispersos eram soldados, eram homens bons de espada, de luta, de guerra, mas agora eles não deveriam viver mais pela espada, como o apóstolo Pedro viveu também. Você lembra do relato quando Jesus está no Getsêmani e aquela turba de homens, aquele grupo de homens vem levar o Senhor Jesus. Pedro saca a espada e corta a orelha de Malco. É o modo de viver do passado. Jesus fala para Pedro: Pedro, quem vive da espada morre pela espada. Não viva como no modo do passado. Em outras palavras, não faça isso. Você não pode viver assim. Você tem que viver segundo o que eu te ensinei, Pedro. Não segundo os desejos do seu coração, arrancar a espada e cortar a orelha. Porque na verdade ele errou, ele queria dar para cortar a cabeça. É que ele foi ruim. Porque se ele fosse bom de espada mesmo, ele tinha cortado a cabeça de Malco, cortou só a orelha. E Jesus foi lá e colocou de volta no lugar, demonstrando que não era para ser feito daquela forma. Talvez Pedro tenha também esse sentimento, essas lembranças ao escrever isso. Lembrando do que aconteceu com o Senhor Jesus, como ele foi preso, como ele morreu e como ele perdoou na cruz aqueles que estavam zombando dele, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essas são as evidências do caráter de Cristo que deve ser evidenciado na sua vida e na minha. É isso que Pedro quer ensinar através dessas palavras. Então, Pedro está se referindo ao estado de desconhecimento e falta de compreensão sobre a vontade de Deus, quando ele diz o seguinte: como filhos obedientes, versículo 14 ainda, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, essa ignorância aqui para o apóstolo Pedro não é uma pessoa bruta, não é uma pessoa arrogante. As palavras, elas têm nuances, elas têm significados diferentes. É importante que você entenda. Alguns irmãos já sabem aqui, na minha camisa aqui tem um botão. A palavra botão aqui está inserida no contexto camisa. Agora a palavra aqui também tem um botão. É a mesma palavra, mas ela está inserida no contexto microfone. Então as palavras têm nuances. Para Pedro aqui, ignorância aqui não é um homem bruto, um homem rude. Não é isso. Ignorância aqui é falta de conhecimento. É falta de entendimento. De quê? Conhecimento de Deus. Conhecimento de quem Deus é. Então, o apóstolo Pedro está se referindo ao estado de desconhecimento e falta de compreensão sobre a vontade de Deus e de quem Deus é. Aquelas pessoas talvez não tivessem um entendimento pleno da vontade de Deus. E
Antes de nos encontrarmos com Ele e sermos transformados pela sua graça, nós éramos assim, ignorantes. Não rudes, mas sem conhecimento de Deus. É por isso que é importante a pregação expositiva, como eu estou fazendo agora. A pregação expositiva que expõe o que o texto está dizendo, buscando qual era o pensamento do apóstolo, o que ele quis dizer com essas palavras. Nós estamos aqui buscando o conhecimento de Deus. Estamos buscando conhecer através do escrito do apóstolo Pedro. Eu estou chamando de Paulo, né? Eu estou equivocando aqui. Pedro e Paulo. O apóstolo Pedro, está bem grande aqui, Pedro. O conhecimento do apóstolo Pedro buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o intuito de nós estarmos aqui meditando nesse texto. Queremos saber qual é a vontade de Deus para a vida de cada um dos crentes que estão aqui. Antes de conhecermos a Deus e recebermos o chamado para segui-lo, estávamos afastados dele, imersos em um estado de morte espiritual. Esse estado de afastamento e morte espiritual é um estado de ignorância. Éramos ignorantes. Não conhecíamos a Deus. Não queríamos saber de Deus. Não queríamos ter intimidade com Deus. Não queríamos saber da sua palavra. Você lembra quando alguém deu um folhetim para você, quando você não era crente? E talvez você desprezou? Eu lembro muito bem. Eu estava numa esquina conversando com um amigo e chegou um casal idoso. E aí eles deram para nós um folhetim. Um folhetim da palavra de Deus. E nós fomos ignorantes. Mas não no sentido que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós somos grossos. Nós somos rudes. Não, nós somos satanistas. Nós não cremos, não queremos. São palavras que saíram da minha boca e do meu amigo. Não queremos saber de Deus. Era um momento de ignorância, rude e também de desconhecimento da verdade revelada. Nós ouvíamos falar de Deus, mas não pela palavra de Deus. Ouvimos alguém falar de Jesus, que ele morreu na cruz, sabia disso, mas zombávamos da cruz e do Senhor Jesus. E esse estado que eu estava no passado é o estado de morte espiritual, de cegueira espiritual, de ignorância. Esse estado é o estado natural de todos os homens. Todos os homens que nascem na terra, nascem assim. Nascem no estado de morte espiritual, cegueira espiritual e ignorância. Não conhecem a Deus. Por isso o papel do pregador. O papel do pregador, do missionário, daquele que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, é fazer com que aqueles que estão mortos espiritualmente, cegos espiritualmente, na ignorância acerca das coisas de Deus e da vontade de Deus e do próprio Deus, venham ao conhecimento pleno da verdade. É por isso que eu me esforço aqui para que vocês entendam tudo que está sendo feito aqui, desde o culto à mensagem, para que vocês entendam realmente a vontade de Deus para as nossas vidas. É interessante que o apóstolo Pedro, no versículo 14, ele fala como filhos obedientes. Filhos obedientes. Isso vai apontar que o apóstolo Pedro, ele está evidenciando que existem filhos de Deus. Existem filhos de Deus. E a existência dos filhos de Deus é muito importante, porque uma separação, ou evidencia uma separação. Se tem filhos de Deus, tem outros filhos também aí fora que não são de Deus. Nós vamos ver isso. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo, agora é Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre isso. Ele evidencia
alguns filhos aqui que não são de Deus. Acompanhe comigo. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, já está escrito assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então quer dizer que nós fomos vivificados, é porque estávamos mortos em ofensas, e ele deixa bem claro aqui, vocês estavam mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. No passado, antes de vocês serem crentes, vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo a filosofia deste mundo. É isso que ele está dizendo aqui. Segundo a cosmovisão, segundo o entendimento do mundo, e não segundo o entendimento de Deus. Vocês andavam assim, eu também. Segundo o príncipe da potestade do ar, ele ainda fala assim, o apóstolo Paulo. Isso quer dizer que, além de andar segundo o nosso coração corrompido, segundo a influência do mundo, andávamos sob a influência do diabo. Quando ele fala aqui, o príncipe das potestades do ar está fazendo alusão, a referência ao inimigo das nossas almas, o diabo. E segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então quer dizer que existem na Escritura não somente os filhos de Deus, existem também os filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Nós andávamos como filhos da desobediência, fazendo os desejos da nossa carne. O que são os desejos da carne? O apóstolo Paulo utiliza essa expressão desejos da carne. O apóstolo Pedro utiliza a expressão concupiscências. Elas estão interligadas, a concupiscência com os desejos da carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vou falar aqui, apontando aqui da carne e também dos pensamentos. E éramos por natureza, naturalmente, já nascemos assim. Quando ele fala por natureza, nós já nascemos assim. Como? Filhos da ira, como os outros também. Tem noção do que é isso? Isso quer dizer que filhos da desobediência e filhos da ira se refere à condição espiritual dos seres humanos antes de serem reconciliados com Deus por meio de Cristo. Essa é a condição de todos os pecadores que não nasceram de novo, que não invocaram o nome do Senhor para ser salvo, que não tiveram perdão dos pecados. Eles estão nessas duas condições. A primeira, eles são filhos da desobediência. Isso se refere à nossa natureza pecaminosa. Os filhos da desobediência têm uma natureza pecaminosa. Essa é a nossa tendência natural, inata, de rebelião contra Deus. Os filhos da desobediência são rebeldes, estão em rebelião contra o Criador. Eles não fazem o que a palavra de Deus diz, eles fazem o que o coração diz. Eles seguem o seu coração pecaminoso. Como descendentes de Adão, estamos sujeitos ao pecado e à desobediência. Por causa do pecado de Adão, esse pecado de Adão entrou na raça humana e todos que nascem, já nascem com essa tendência do mal, pecaminosa. Vocês vão perceber isso. Nossos irmãos agora tiveram filho, vão perceber isso no crescimento do bebê. Vocês vão perceber que mesmo sendo um bebezinho, ele vai fazer malcriação. Mesmo sendo um bebezinho, vai querer dar tapa no rosto, vai querer arranhar, puxar cabelo. E isso aí não é algo normal, né? É normal, claro, mas não é algo que o bebê vai aprendendo, não, ele já nasce com isso. Essa é a natureza pecaminosa. Importante que entendamos isso. Essa natureza pecaminosa. E estamos sujeitos ao pecado e à desobediência, e incapazes de guardar plenamente a lei de Deus. Nós temos os 10 mandamentos, a lei de Deus são os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos ali são impossíveis de guardar. Ninguém na face da terra
conseguiu guardar os 10 mandamentos. Só um conseguiu. E ele nasceu aqui, mas ele não veio daqui. Ele veio do céu. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, porque ninguém conseguia. Ninguém tinha condição nenhuma, por causa da natureza pecaminosa, cumprir a lei de Deus, os 10 mandamentos. Jesus veio e cumpriu toda a lei. Ele sim, ele cumpriu toda a lei. Nós podemos hoje dizer, se alguém perguntar para você, você cumpre a lei? De repente algum adventista pode perguntar, porque você não guarda sábado, ele perguntar para você, você cumpre a lei de Deus? Você fala, eu cumpro toda a lei. Ele fala, é impossível, você não guarda sábado? Eu falo, guarda também. Quando Jesus cumpriu a lei, eu, que estou enraizado nele, que fui enxertado em Cristo, também cumpro a lei. Eu cumpro toda a lei, porque Cristo cumpriu no meu lugar. Isso é importante que você entenda. Nós somos filhos da desobediência, mas essa desobediência não se limita apenas às ações externas de desobediência, não. Mas abrange a totalidade da nossa natureza, afetando o nosso pensamento, os nossos desejos, as nossas vontades e as nossas ações. Essa é a natureza pecaminosa dos filhos da desobediência. Mas existe um ponto mais específico também. Os filhos da ira. Os filhos da ira destaca a nossa condição de estar debaixo do juízo da ira de Deus. Os filhos da ira não são aqueles que são bravos, que são irritados. Não, isso é o filho da ira. Está irritado, ele é nervoso. Não é isso que quer dizer filho da ira. Não. Filho da ira, essa expressão que o apóstolo Paulo usa em Efésios, ela destaca que nós estamos debaixo do juízo da ira de Deus. São filhos da ira porque estão debaixo do juízo da ira de Deus. Lembrando que essa ira é a santa ira de Deus. Importante que você estude os atributos de Deus. Se tiver uma oportunidade, estude os atributos de Deus. Você vai ver lá sobre a santa ira de Deus. Até a sua ira é santa. Devido ao nosso pecado, nós estamos debaixo dessa santa ira. Por isso somos chamados filhos da ira. Como pecadores, merecemos a separação eterna de Deus. E essa ira divina não é um mero ato arbitrário ou de forma temperamental de Deus, um Deus vingativo. Não é isso. Mas é uma resposta justa e necessária diante da nossa rebelião contra o Criador e da transgressão da sua lei, porque todos nós quebramos a lei de Deus, todos os dias, todos nós. É por isso que nós precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão, precisamos ter consciência de todas essas coisas que nós estamos meditando aqui nessa noite. Só que esse Deus que o apóstolo Pedro está falando aqui, que é Pai e que nós somos filhos, ele exalta esse ponto como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. E nós entendemos já o que é a concupiscência, o que é a ignorância e o que isso traz para as nossas vidas. E nós ficamos entristecidos ao descobrir todas essas coisas. Mas existe uma boa notícia. Dentro disso tudo que eu falei, que foi muito triste e pesado, existe ainda uma boa notícia. Em Cristo, nós somos reconciliados. Por causa do pecado, nós fomos separados. Mas por causa de Cristo, nós fomos reconciliados. E reconciliados com Deus e libertos dessa condição de desobediência e de ira. Desobediência aos mandamentos de Deus, à lei de Deus e do estado da ira de Deus sobre nós. Com o sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados. E esse estado de desobediência, ira e morte espiritual foi anulado, cancelado.
através da obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário, somos adotados como filhos. Isso quer dizer que nem todos são filhos de Deus. Todos já nascem filhos da desobediência e filhos da ira. Porém, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, aqueles que deram atenção à mensagem do Evangelho, como eu estou pregando aqui, se você está dando atenção para isso, você se arrependeu, você entendeu isso, então você invocou o nome do Senhor, pediu perdão pelos seus pecados, então você foi reconciliado. É importante, na altura do campeonato de mensagem, na altura dessa mensagem, você entenda o seguinte, que não há pecado que Jesus não perdoe. Entenda isso. Vou falar de novo. Não há pecado, não existe pecado que Jesus não perdoe. Porque se existir algum pecado que Jesus não perdoe, então quer dizer que o sangue dele não tem poder. O sangue dele tem poder para perdoar todos os pecados. Ah, mas existe um que não tem perdão, existe. Qual? Não dá ouvido à mensagem do Evangelho. Se você não der ouvido à mensagem do Evangelho, essa mensagem simples que eu estou pregando aqui, você fala, isso é balé. Esse negócio de Jesus, de igreja, de morte na cruz, isso é conversa fiada. Eu não acredito nisso. Então você vai morrer nos seus pecados, sem perdão de Deus. Então, esse pecado é sem perdão. Você vai morrer sem o perdão, sem a justificação. Então a condenação estará sobre você. Ela não será retirada. A ira de Deus continuará. Você continuará sendo filho da ira. O nosso intuito aqui é que todos que estão ouvindo aqui não sejam filhos da ira. Sejam filhos obedientes. Obedientes à palavra de Deus. Não a palavra do pastor. Não. A palavra de Deus. E através da obra salvadora de Cristo na cruz, nós somos adotados como filhos e recebemos a capacidade de obedecer e viver em conformidade com a vontade de Deus revelada. Quando somos filhos da ira e filhos da desobediência, nós não temos a capacidade de obedecer. É impossível. É necessário que haja algo sobrenatural, um milagre. Esse milagre é chamado regeneração, um novo nascimento, produzido pelo Espírito Santo de Deus. Então ele produz esse novo nascimento, ele vivifica dos mortos, como o apóstolo Paulo falou. Vivifica dos mortos espirituais, tira a cegueira espiritual e habilita a crer, dando a fé salvadora. E aquela pessoa então tem uma fé verdadeira, genuína. E essa fé, então, faz com que aquela pessoa creia para a vida eterna. E esse é o nosso intuito aqui. Esse é o nosso objetivo aqui, de estarmos aqui, de falarmos essas coisas, para que você creia e tenha uma fé verdadeira, genuína. É importante que você entenda algumas aplicações práticas. Vou deixar o ponto 2 para a semana que vem, vai dar um ponto que não ficou aqui. Mas eu tenho algumas aplicações práticas para você, para que você saia daqui tendo esse entendimento, mas aprenda a praticar isso. Como? Aplicações práticas. Primeiro, renuncie às antigas concupiscências. Renuncie àqueles desejos do passado. Talvez aqui, não sei, só quem pode conhecer e esquadrinhar os corações de cada um aqui é Deus. Talvez alguém tenha aqui um desejo homossexual. Talvez alguém possa ter aqui um desejo homossexual e praticou isso no passado. Deixe essa concupiscência no passado. Não se conforme às antigas concupiscências, os antigos modos de viver no passado, não. Agora você crê em Cristo, crie, então você é uma nova criatura. Quando esse desejo vir, renuncie esse desejo. E renuncie essa vontade, essa concupiscência, esse desejo forte. Renuncie. E haja de acordo com a nova identidade que você recebeu. Você recebeu a nova identidade do reino de Deus? Você faz parte do reino de Deus? Faço. Eu sou um crente, eu creio em Jesus. Eu tive esse pecado do passado purificado, limpo. Então vive em conformidade com a vontade de Deus. Porque os homossexuais, os
ladrões, os mentirosos, os fornicários não entrarão no reino dos céus. Esse é um alerta que vem das Escrituras, não do pastor, é das Escrituras. O próprio Deus revelou isso. Olha, tem uma galera que vai entrar. Tem uma galera que vai entrar aqui, mas não é todo mundo. Em Isaías capítulo 35 ele diz: ficarão de fora os cães. Olha a linguagem que é utilizada, pesada. Ficarão de fora os cães, aqueles que não praticam a verdade, mas praticam a mentira. Então, renuncie às antigas concupiscências. Em Provérbios 28:13 vai dizer: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não encubra, não. Se você tem algum pecado, eu estou em pecado. Não cubra esse pecado. Esse pecado tem que ser coberto, sim, mas não por você escondendo ele. Ele tem que ser coberto com o sangue do Cordeiro, porque é o sangue do Cordeiro que purifica todo o pecado. Não é colocar alguns pecados, não é todo pecado é purificado pelo sangue do Cordeiro. Então renuncie isso, confesse e deixe o pecado. Então você alcançará a misericórdia de Deus. Alcançará isso. Procure conhecer a vontade de Deus. É a segunda aplicação prática dentro de um texto como esse que nós lemos, num estudo como esse. Procure conhecer a vontade de Deus através do estudo e da meditação nas Escrituras. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, disse o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer. Você conheceu a Deus? Conheceu. Eu entendi. Agora eu entendi. Eu entendi o que o pastor pregou. Eu entendi quando eu li em casa a Escritura. Não fique só nisso. Não fique só nisso. Prossiga. Prossigamos em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós precisamos conhecer o nosso Deus todos os dias. Todos os dias você precisa ler as Escrituras para conhecer mais quem é o seu Deus, para conhecer qual é a doutrina bíblica, para que você não seja enganado por pastores, por tradições ou por qualquer outra coisa, somente conhecendo a doutrina bíblica. E a última aplicação: busque a orientação do Espírito Santo para resistir às tentações e viver de acordo com a vontade de Deus. O Salmo 119, o último versículo que eu recito nessa noite aqui, versículo 11, vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você quer viver uma vida de retidão, uma vida de santidade? Nós falaremos um pouco mais sobre isso na semana que vem, entrarei no ponto 2 e no ponto 3. Vai falar especificamente sobre a santidade. Mas você quer viver essa nova vida? Você quer viver essa nova identidade de salvo? Essa nova vivência no reino de Deus? Então aplique isso. Renuncie às antigas concupiscências. Conheça a vontade revelada na Escritura. Leia a Escritura. E busque a orientação do Espírito Santo para resistir às tentações. É o que o salmista disse aqui: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para resistir. Porque você só resiste à tentação, só resiste o pecado, só resiste o mal se a palavra de Deus estiver enraizada dentro do seu coração. Quando você passar uma moça, ou passar um rapaz, um jovem bonito, uma jovem bonita, e o desejo pecaminoso do seu coração desejar cobiçar aquela moça, a palavra estando enraizada no seu coração, você vai lembrar da palavra: não adulterarás. Aí você vira os seus olhos, não prossegue com o desejo pecaminoso do coração. Você está vencendo. É assim que se vence o pecado. É assim que se anda em justiça, em retidão, em santidade. É importante que você pratique isso todos os dias, se alimentando e guardando a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Que Deus abençoe. Nós estaremos meditando mais sobre essas coisas na semana que vem. Eu creio que foi muito edificante e trouxe ferramentas para que você possa vencer o pecado, vencer o mal e possa viver para a glória de Deus, andando em santidade. Oremos.
Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de podermos ter contato com a doutrina que nós aprendemos hoje da santidade, da santificação. Nos ajuda, Senhor, a vencer o mal, a renunciar à concupiscência. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos o conhecimento do Senhor na Escritura, na Palavra, na Bíblia. E nos ajuda, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a vencer os desejos do nosso coração corrompido. Nos dá, Senhor, a condição necessária para vencer o mal. Não somente o mal externo que está ao nosso redor, mas o interno, do nosso próprio coração, como o salmista diz. Eu guardei a Tua Palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Senhor, nos ajuda a guardar a Tua Palavra no nosso coração, a meditarmos nessas coisas durante a nossa semana. Amanhã estaremos trabalhando, cada um estará fazendo seus afazeres, que nós possamos meditar nessas coisas nos afazeres de casa, no cuidar da nossa casa, no trabalho, e possamos estar fortalecidos, Senhor, para uma semana de vitória, uma semana vencendo o mal, vencendo a nossa natureza e glorificando o Teu nome. Nos ajuda, Senhor. Esse é o nosso propósito, o nosso objetivo. Andar como filhos obedientes a um Deus santo, justo e bom. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome do Seu Filho.